Sejam muito bem-vindos ao Encontro que Transformam. Hoje a gente começa uma jornada de quase 2000 anos, uma história que mistura fé, política, perseguições, milagres e também erros. Vamos falar sobre a origem da Igreja Católica, seu crescimento, sua influência no mundo e também o momento em que ela se dividiu, dando origem à Reforma Protestante. Talvez você seja católico, evangélico, presbiteriano, ou seja só curiosidade sobre tudo isso. Mas uma coisa é certa: entender o passado da igreja nos ajuda a discernir o presente e viver com mais propósito. Então respira fundo, pega seu caderno, sua Bíblia e vamos embora. Então a gente vai começar falando sobre a igreja, começa como uma pessoa, não como uma instituição. Isso mais ou menos entre 30 e 100 anos depois de Cristo. Então, tudo começou com Jesus Cristo. Ele não fundou uma catedral, não escreveu um estatuto, não criou um colégio de cardeais. Ele chamou 12 discípulos, ensinou em montanhas e casas, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Em Mateus 16, 18 diz: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a partir disso, muitos católicos entendem que Pedro foi o primeiro papa. Já a fé evangélica entende esse texto como afirmação de fé de Pedro. Tu és o Cristo, sendo o fundamento da igreja. Ou seja, Jesus é a pedra, não Pedro. Curiosidade: a palavra igreja no original é eclésia, que significa ajuntamento ou chamado para fora. Ou seja, igreja é gente com propósito, não prédio com placa. A igreja nasce simples, leve e com uma missão clara: fazer discípulos. E isso vale até hoje. Aí, depois da ascensão de Cristo, os cristãos foram considerados ameaças do Império Romano. Eles não adoravam a deuses de Roma, nem reconheciam César como divino. Resultado: perseguição brutal. Muitos foram lançados às feras, decapitados ou queimados vivos. Nesse período, surgem os pais da igreja, homens como Irineu, Tertuliano, Justino e outros que escreveram e defenderam a fé sobre o risco de morte. Em Hebreus 11, 36 e 38 diz que outros experimentaram escárnios e açoites, errantes pelos desertos de monte dos quais o mundo não era digno. O cristianismo crescia mesmo debaixo de perseguições. Como dizem até hoje, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Em 313, o imperador Constantino assina o Edito de Milão, tornando o cristianismo religião tolerada. Mais tarde, Teodósio decreta o cristianismo como religião oficial do império. Agora, o que era fé clandestina vira fé institucionalizada. Aí mais uma curiosidade: a primeira igreja pública foi construída por Constantino, a Basílica de São João de Latrão, em Roma. E aqui começa um problema. A fé que era simples virou palaciana. A liderança que servia passou a governar. Toda vez que o evangelho se mistura demais com o poder, a cruz se esconde atrás do trono. Então, após a queda de Roma, o bispo de Roma se fortalece, ganhando mais poder. Ele passa a ser chamado de Papa, do latim Papa, que é pai. Então, nesse período surgem os dogmas, como a da virgindade perpétua de Maria, purgatório e intercessão dos santos. A igreja constrói catedrais monumentais e surgem ordens religiosas como os beneditinos e os franciscanos. Mas a Bíblia era inacessível ao povo, escrita em latim, interpretada apenas pelo clero. E o que a Bíblia diz? Em Atos 17, 11, ela diz que os bereanos examinavam as escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Então, fé que não pode ser questionada vira tradição. Palavra que não pode ser lida vira manipulação. Então, esse momento é conhecido como a Cisma do Oriente. Ocorre por disputa doutrinária, política e cultural. E aí a igreja se divide em duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e liderança papal, e a Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla, hoje Istambul, sem Papa. E aí mais uma curiosidade. A principal briga foi sobre a autoridade do Papa e uma frase no credo: Filioque, se o Espírito Santo procede só do Pai ou também do Filho. Aí vem a Reforma Protestante. Em 1517, o monge agostiniano Martim Lutero fixa 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O estopim, a venda de indulgências, perdão de pecado em troca de dinheiro. A reforma traz de volta os 5 solas: sola escritura, somente a escritura; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solos Christus, somente Cristo;
só lhe deu glória. Glória é somente a Deus. E perdão pelo sotaque aí. Então surge o protestantismo. Mais tarde surgem os presbiterianos como João Calvino em Genebra. Comparação respeitosa, né? Os católicos têm tradição mais a Bíblia. Os evangélicos reformados têm somente a Bíblia com a autoridade suprema. Em 2 Timóteo 3,16, todas as escrituras é inspirada por Deus e útil para o ensino. Com mais de 1,3 bilhões de fiéis, a Igreja Católica está presente em quase todos os países do mundo. Ela tem influência diplomática. O Vaticano é um Estado soberano. Ela tem atuação em caridade, educações e missões. É uma estrutura global com dioceses, cardeais e ordens religiosas. Mas também enfrenta escândalos, críticas ao celibato, questões sobre modernização e perda de fiéis. O problema nunca é o tamanho da igreja, é o quanto Cristo ainda é o centro dela, né? Então essa foi a primeira parte da nossa jornada, a história da igreja, do Poço de Pedro até os palácios do Vaticano, da simplicidade dos apóstolos ao peso dos catedrais. Agora que você entende de onde viemos, podemos entender o que está acontecendo hoje. Na próxima parte, vamos mergulhar nas profecias sobre o último Papa. Mas me conta aqui nos comentários, o que mais te surpreende nessa história toda? Você já tinha ouvido falar da separação entre católicos e evangélicos assim? Já deixa seu like, ativa o sininho e se prepara, porque a próxima parte vai mexer com tudo. Então vamos para a parte 2, a profecia sobre o último Papa. Agora que a gente entendeu de onde veio a Igreja Católica, está na hora de olhar para o outro lado, para onde ela estaria indo. E aí entram elas, as profecias. Algumas assustadoras, outras mal compreendidas, mas todas com uma coisa em comum. Provocam arrepio até em quem não acredita. Será que o Papa Francisco era mesmo o último Papa da lista profética? Será que estamos nos aproximando do fim? Ou será tudo isso apenas superstição medieval? Hoje, com muito respeito, Bíblia aberta e discernimento espiritual, a gente vai analisar profecias famosas comparadas com a palavra e, acima de tudo, entender o que Deus quer nos mostrar em meio a tudo isso. Então, vamos começar com as profecias de São Malaquias, o enigma dos 112 papas. Então, quem foi São Malaquias? Ele foi um arcebispo irlandês, nascido em 1094. Relatadamente, teve uma visão profética em Roma, onde viu 112 papas futuros, cada um descrito com frases simbólicas em latim. As anotações teriam sido mantidas em segredo por 400 anos e publicadas só em 1595. Aí uma curiosidade, a primeira descrição, Castus Tiberis, se encaixa no Papa Celestino II, que era na cidade natal do Castelo de Tibre. Cada papa teria uma descrição, muitas delas bem específicas. O último da lista, Pedro o Romano. Segundo o texto, ele guiaria a igreja durante uma grande tribulação. Então, a cidade das 7 colinas, Roma, seria destruída e viria o juízo final. Então, o Papa Francisco era o último? Francisco é o Papa número 266 da linha oficial do Vaticano. Porém, na contagem de São Malaquias, ele seria o 112, exatamente o último. E aí surge o burburinho. Será que ele é o último Papa antes do fim? Será que o próximo nem chegaria a governar por muito tempo? A profecia termina assim. Durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que apacentará suas ovelhas entre muitas tribulações. E quando essas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída e o juízo terrível julgará o povo. E a Bíblia? E os evangélicos? Como lidar com tudo isso? A Bíblia não menciona diretamente uma lista de papas, mas menciona que, nos últimos dias, haveria confusão espiritual, doutrinas enganosas e sistemas religiosos em colapso. Segundo a Tessalonicenses 2, 3, 4, diz que ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha a primeira apostasia. Apocalipse 17 fala da grande prostituta montada sobre a besta, símbolo de uma religião corrompida e uma aliança com governos. Interpretação evangélica. Nós não baseamos a fé em profecia extra-bíblica, mas podemos observá-las como alertas históricos, instrumentos de reflexão, nunca de pânico. Então, não a profecia de Malaquias não deve ser lida como uma Bíblia, mas sim como algo que podemos despertar discernimento espiritual. E sobre Nostradamus e suas quadras. Michel de Nostradamus, ele viveu entre 1503 e 1566. Conhecido como Nostradamus, escreveu 942 quadras proféticas em linguagem poética e enigmática. Muitos acreditam que ele
predisse a Revolução Francesa, acertou a ascensão de Hitler e mencionou eventos ligados à Igreja e ao fim dos tempos. Um trecho famoso é: na perseguição final da Igreja Romana, sentar-se-á Pedro o Romano, semelhante a de Malaquias. Problema: são abertas a muitas interpretações, não têm base bíblica e são usadas mais para alimentar teorias conspiratórias do que a fé. Toda profecia que causa medo sem arrependimento, terror sem santidade e curiosidade sem conversão, provavelmente não veio de Deus. E o livro de Apocalipse? Apocalipse 13, 11 e 18 diz que a besta que sobe da terra com aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Alguns intérpretes associam isso a líderes religiosos que se corrompem. Apocalipse 17 diz que a mulher montada sobre a besta, vestida de púrpura escarlate com cálice de ouro, empregado com o sangue dos santos. Então, algumas correntes dizem que isso representa o sistema religioso corrompido, associado a Roma, a cidade das sete colinas. Essas interpretações variam entre católicos, evangélicos, históricos, adventistas, pentecostais. Então, a Bíblia, a gente vai seguir a linha que a Bíblia deve ser o filtro de qualquer outra profecia. Nenhum sistema religioso é imune à corrupção, e a verdadeira igreja é aquela que permanece em Cristo, e não em tradições. Então, falsos profetas, sinais e confusões do tempo do fim. Em Mateus 24, 24, diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas. Então, a gente vive numa era de superstição mascarada de fé, misticismo viral no TikTok, profecias de internet com mais curtidas do que base bíblica. Então, Deus nunca revelou o futuro para causar pânico, mas para gerar arrependimento e vigilância. Não se trata de será que vai acabar, mas sim, se acabar amanhã, como está minha vida com Deus hoje? Então, tem gente que lê sobre o último Papa e já quer vender tudo e morar num sítio. Outros acham que a teoria da conspiração nível grupo de WhatsApp com foto do leão de Judá. Mas a verdade é que o fim do tempo não é para assustar, é para acordar. Então, enquanto o mundo especula, a Bíblia diz que está preparado, porque o Filho do Homem virá a hora que não pensais. Está em Mateus 24, 44. Então, se a profecia é verdadeira ou não, se o próximo Papa vai governar ou não, só Deus sabe. Mas uma coisa eu posso te garantir: Jesus continua sendo o centro da história. O trono do céu não está vazio. E quem anda com Deus não teme o fim, anseia pela eternidade. Então, no próximo bloco, agora, vamos falar sobre quem foi o Papa Francisco, sua origem, visão, obras, falas e o que o tornou tão único e tão controverso. Já comenta aqui se você conhecia a profecia de São Malaquias. Ou se você acha que estamos próximo do fim. E claro, curte o vídeo, ativa o sininho e compartilhe com alguém que está precisando lembrar que enquanto a Terra especula, o céu governa. Então, vamos falar quem foi o Papa Francisco. Até aqui a gente entendeu de onde veio a Igreja Católica e também analisou as profecias que apontam para o fim dos tempos. Mas agora chegou a hora de falar sobre ele. O homem que por muitos foi chamado de revolucionário, por outros de herege, e por outros ainda de profeta de misericórdia. Quem foi de fato o Papa Francisco? O que ele fez? O que ele enfrentou? Por que ele dividiu opiniões dentro e fora da igreja? Hoje a gente vai conhecer a alma por trás de tudo isso. Então vamos falar sobre a infância, família e juventude de Francisco. O nome verdadeiro dele é Jorge Mário Bergoglio, nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina. Ele é filho de imigrantes italianos. Seu pai era ferroviário e sua mãe dona de casa. Ele era o mais velho de 5 irmãos, tímido, observador, católico desde pequeno. Aos 21 anos, sofreu uma infecção grave no pulmão e perdeu parte de um deles. Isso influenciaria sua vida inteira, tornando-o mais introspectivo e cuidadoso. Só uma curiosidade, ele trabalhou como faxineiro, químico e até segurança de boate antes de entrar no seminário. Aí o chamado para o ministério. Aos 22 anos, entrou para a Companhia de Jesus, jesuítas, uma das ordens mais influentes intelectuais da igreja. Ele foi ordenado sacerdote em 1969. Estudou filosofia, teologia e psicologia. Lecionou até em universidades. Tornou-se provincial dos jesuítas na Argentina durante a ditadura militar, enfrentando pressões políticas e crises internas. Quando Deus chama, ele chama do meio da poeira, do medo e da fraqueza humana, e às vezes até de um jovem tímido que limpava o chão de laboratório. E como que foi a sua ascensão na Igreja Católica? Ele foi nomeado bispo auxiliar em Buenos Aires em 1992.
Em 98, ele se torna arcebispo da cidade. Em 2001, é nomeado cardeal por João Paulo II. E mesmo crescendo em cargo, mantinha um estilo humilde, usava transporte público, cozinhava sua própria comida e visitava favelas com frequência. Ao ser nomeado cardeal, em vez de comemorar com jantares luxuosos, pediu que desse a verba à instituição de caridade. Jesus nunca chamou ninguém pela pompa. Ele tocava quem lavava os pés, não quem ocupava o trono. Em 13 de março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, o conclave elege Jorge Maria Bergoglio como o Papa 266 da Igreja Católica. Então, foi o primeiro Papa jesuíta latino-americano e do Hemisfério Sul. Escolhe o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de humildade, paz e amor aos pobres. Esse nome já era uma mensagem. Não vim para reinar, vim para servir. A reação do mundo, surpresa, curiosidade e esperança. Então, os seus discursos e gestos mais impactantes. Quem sou eu para julgar? Resposta ao ser questionado sobre homossexuais católicos buscando a Deus. Lavou os pés de presidiários e muçulmanos na Quinta-feira Santa. Recusou o Palácio Papal como residência fixa. Preferiu morar numa casa simples no Vaticano. Viajou para regiões esquecidas, falou contra guerras e defendeu o meio ambiente. O evangelho verdadeiro não se impõe, ele inspira. É o tipo de liderança que serve com um pano na cintura, não com coroa na cabeça. E as polêmicas e críticas? Francisco enfrentou muita oposição interna para defender diálogos com outras religiões, por flexibilizar questões sobre divórcio e comunhão, por parecer ambíguo em temas morais para setores conservadores, por sua postura mais pastoral do que dogmática. Alguns o chamaram de relativista, marxista, perigoso para a doutrina. A linha entre inovação e heresia é tênue e depende de quem segura a régua. Toda mudança deve passar pelo crivo da palavra, não apenas da popularidade. Em Gálatas 1:8 diz que se alguém vos pregar outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Então, o Papa e os evangélicos. Francisco buscou aproximação com igrejas protestantes. Teve encontros com pastores evangélicos, inclusive brasileiros. Pediu perdão por perseguições históricas feitas aos evangélicos. Enquanto o sistema ainda divide, o reino ainda une. Mas doutrinamente parecem diferenças essenciais. Então, as diferenças essenciais são a autoridade final. A Igreja Católica tem a Bíblia, mais tradição, mais magistério. A fé reformada só tem a Bíblia. Salvação para a Igreja Católica é com fé e obras, né, graças medidas. E na fé reformada é graça mediante a fé. A intercessão na Igreja Católica são os santos e Maria intercede. Na fé reformada, só Jesus é o mediador. Isso está em 1 Timóteo 2,5. A ceia, ou Eucaristia, na Igreja Católica é transubstanciação, Cristo presente. Na fé presbiteriana reformada, símbolo da presença de Cristo, a ceia, né? O papel do Papa na Igreja Católica é o sucessor de Pedro, infalível, ex-catedra, né? E na fé reformada não há hierarquia papal. Em Atos 4:12 diz que e não há salvação em nenhum outro. Então, o legado de Francisco, humanidade, aproximação e diálogo. Seus maiores frutos não foram dogmáticos, foram relacionais. Ele chamou atenção para os pobres, os marginalizados, o cuidado com a criação, a misericórdia de Deus acima da condenação. Francisco foi para muitos um reformador dentro dos muros de Roma. Não quebrou a estrutura, mas mexeu na mobília. Mas a última curiosidade sobre ele escreveu mais de 8 encíclicas e exortações apostólicas, entre elas Evangelii Gaudium, Alegria do Evangélico, que enfatiza a missão evangelizadora da igreja. Meu latim tá péssimo, nunca foi bom, né? Então, para encerrar, quer concorde ou discorde dele, o fato é, o Papa Francisco deixou sua marca. Uns o chamaram de herege, outros de profeta, mas o céu julga pelo que os olhos não veem. Se ele foi o último Papa, a profecia diz uma coisa, a história pode dizer outra, mas a Bíblia diz que por seus frutos os conhecereis. Na próxima parte, vamos entender o que acontece agora, como funciona o conclave, quem pode ser o novo Papa, quais os bastidores, simbolismos e segredos do processo. Já comenta aqui o que você achou do legado de Francisco. Ativa o sininho, deixa o seu like e bora continuar com essa jornada.
Bom, então agora vamos para a parte 4. Como funciona o conclave? Se o Papa morreu, o que acontece agora? É tipo uma eleição, um reality show, uma reunião de cardeais com lanchinho e oração? Hoje você vai entender como funciona o conclave, o processo sagrado e misterioso pelo qual a Igreja Católica escolhe seu novo líder. E sim, tem fumaça, juramento, cadeado, segredo, tradição milenar e até um martelo especial. Mas calma, que eu vou te explicar com respeito, profundidade, humor e Bíblia aberta. Então, o que é o conclave? A palavra conclave vem do latim conclave, que significa com chave. Ou seja, é literalmente trancado com chave. Os cardeais se isolam no mundo até que escolha o novo Papa. O conclave acontece no interior da Capela Sistina, no Vaticano. Nenhum cardeal pode ter acesso à internet, telefone ou contato externo. Nem se despedir direito da família. É oração, discernimento e voto. Uma curiosidade, se o cardeal fala demais com os jornalistas antes do conclave, ele pode ser excluído do processo. Então, quem vai participar? Quem participa, né? Apenas os cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto. São cerca de 120 cardeais eleitores, mas qualquer homem batizado pode, em tese, ser escolhido papa. Só que nos últimos séculos, todos os eleitos foram cardeais. O escolhido não precisa ser italiano, nem europeu. Francisco, por exemplo, era argentino. Então, quanto o mundo promove pelos critérios de currículo, Deus exalta pela graça. E como que é feita essa votação? O conclave segue um ritual detalhado, oração do Espírito Santo antes da votação. Cada cardeal escreve o nome do escolhido num papel especial, dobra e coloca numa urna de prata. Depois de cada rodada, os votos são lidos em voz alta. Para ser eleito, o candidato precisa de 2/3 dos votos. Se não houver consenso, segue novas rodadas, até que a maioria concorde. Curiosidade, eles fazem até 3 rodadas de voto por dia, e isso pode durar muitos dias. O Espírito Santo não precisa de 3 votações para agir, mas o homem precisa de 3 rodadas para decidir se quer ouvir o Espírito. E a fumaça branca? Quando a votação termina, os votos são queimados com substâncias químicas. Fumaça preta, sem papa; fumaça branca, novo papa eleito. A chaminé da Capela Sistina vira o centro do mundo por alguns minutos. Milhares de pessoas no Vaticano e milhões em casa assistindo, orando e especulando. Em 1 Samuel 16:7 diz que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Só mais uma curiosidade, já erraram a fumaça antes. Em 1958 e 2005, o mundo achou que era branca, mas ainda era preta. Após a eleição, então, quando o novo Papa é escolhido, ele é levado a uma sala ao lado da Capela Sistina chamada Sala das Lágrimas. Lá ele veste os trajes papais, já pronto em 3 tamanhos diferentes, né? Não sabe o tamanho do Papa que vai sair. Depois retorna e aceita oficialmente o cargo. Um cardeal anuncia: Habemus Papam, temos um Papa. Então o novo Papa aparece na sacada da Basílica de São Pedro e dá sua primeira bênção. O nome do novo Papa. O eleito escolhe um novo nome papal, geralmente inspirado em outro Papa ou em um santo. Exemplo, Karol Wojtyla virou João Paulo II. Joseph Ratzinger virou Bento XVI. Jorge Mário Bergoglio virou Francisco. No Evangelho, você não precisa de outro nome, você recebe uma nova natureza, e isso muda tudo. Apocalipse 2,17 diz que ao vencer darei uma pedra branca com um novo nome. Comparação com a fé presbiteriana. No presbiterianismo não há um papa, nem autoridade central. A liderança é colegiada, formada por presbitérios e pastores, e as decisões são tomadas por assembleias e concílios. Então, por exemplo, a autoridade espiritual. Na Igreja Católica, o Papa tem como líder supremo. Na presbiteriana ou reformada, Cristo como cabeça da Igreja. Sucessão apostólica. Então, na Igreja Católica, a linha é ininterrupta desde Pedro. E na reformada, só a escritura como fundamento. Só a escritura, né? Sobre processo de liderança. A Igreja Católica é um conclave fechado, a reformada é eleições locais e conciliares. Infalibilidade papal. Na Igreja Católica, ex-catedra, quando fala doutrina, e na presbiteriana ou na reformada, nenhum líder é infalível. Em Efésios 4:11-3 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores. Então a igreja é um corpo, não um trono com uma coroa, onde todos têm dons, mas só um é a cabeça, Cristo. Então quem vem depois de Papa Francisco agora? A especulação é grande. Os favoritos são chamados de papáveis. Alguns cardeais africanos, asiáticos e latino-americanos ganham destaque.
Muitos acreditam que o próximo Papa pode ser mais conservador, com um freio às reformas de Francisco. Mas uma curiosidade, alguns conclaves tiveram mais de 20 votações até chegar a um consenso. O Papa é a fundação ou fundo falho? Em Mateus 16, 18, diz que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Os católicos interpretam que Pedro é a pedra, e por isso o Papa é o seu sucessor. Já os evangélicos interpretam que a declaração de fé é a pedra, não o homem. Toda liderança humana precisa prestar contas à Escritura, nunca acima dela. 1 Pedro 5, 2, 3 diz que pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores, mas como exemplos. Então agora você entende como a fumaça sobe, mas também entende que o importante é quem ainda reina lá em cima. O conclave pode eleger um papa, mas só o céu pode levantar um salvador. No próximo bloco, a gente vai fazer uma comparação ainda mais profunda entre a fé católica e a fé presbiteriana evangélica, com muito respeito, sabedoria e Bíblia. Comenta aqui, você já sabia como funcionava o conclave? Que parte mais te chocou ou surpreendeu? Já deixa o like, ativa o sininho e bora para a próxima parte. Então vamos para a parte 5. Catolicismo e protestantismo. O que nos une, o que nos separa. Com muito respeito, Bíblia aberta, sabedoria e amor pela verdade. Então agora que entendemos o que é o conclave e quem pode ser o próximo Papa, a gente precisa falar do elefante e a Bíblia no meio da sala. Afinal, qual a diferença entre o catolicismo e o protestantismo? O que separa? O que ainda nos une? E o que é importante entender isso sem atacar ninguém, mas também sem fingir que tudo é igual? Hoje o Papa vai ser maduro, espiritual e, acima de tudo, respeitoso. O que é ser católico e o que é ser protestante? A palavra católico vem do grego católicos, que significa universal. Então, a Igreja Católica crê que a Igreja é fundada por Cristo, com Pedro como primeiro Papa, e que a tradição apostólica continua viva até hoje. A palavra protestante vem da protesta dos cristãos contra o abuso da Igreja Católica na Idade Média. Então, as igrejas protestantes acreditam que houve desvio da palavra na Idade Média, o que era necessário retornar à Bíblia como única regra de fé e prática. Mas uma curiosidade, os presbiterianos são protestantes históricos e reformados, ligados diretamente ao movimento de João Calvino. Então vamos falar sobre o centro da autoridade da Bíblia. A autoridade final, no catolicismo é a Bíblia, mais tradição, mais magistério. No presbiterianismo é somente a escritura, só a Bíblia. Interpretação das escrituras. No catolicismo é o magistério, papas e bispos. Na reformada, a Bíblia é interpretada com oração e contexto. A inspiração da Bíblia. Então, para o catolicismo foi inspirada e preservada pela Igreja, na reformada é inspirada, suficiente e autorreferente. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, na visão reformada, nada pode ter mais autoridade do que a palavra de Deus, nem tradição e nem o líder. Vamos falar sobre a diferença de Jesus, Maria e os santos para as duas igrejas. Jesus, então, no catolicismo é filho de Deus, salvador, mas o acesso pode ser mediado. Já na reformada, o único mediador entre Deus e os homens. Maria pode ser mãe de Deus, imaculada e intercessora. Na reformada, é mãe de Jesus, exemplo de fé mais humana. Para os santos são intercessores que ajudam na oração para os católicos. Já na reformada, cristãos do passado, inspiração e não intercessão. A oração no catolicismo pode se fazer a Deus, a Maria e os santos. E na reformada, somente a Deus, em nome de Jesus. Em 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Visão espiritual. A fé reformada entende que Cristo é suficiente. Não precisamos de mais um para chegar a Deus, já temos Jesus. Então vamos fazer a comparação agora sobre a salvação. A salvação no catolicismo é fé mais obras mais sacramentos. Na reformada, somente pela graça, mediante a fé. A justificação. Para os católicos é o processo que se desenvolve. Para a reformada, ato instantâneo pela fé em Cristo. Os sacramentos no catolicismo são 7. Na reformada são 2 ordenanças, a ceia e o batismo. O purgatório no catolicismo existe e purificação após a morte. Na reformada não existe, a salvação é selada nessa vida.
Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de obras. Fazer boas obras é consequência da salvação, não moeda de troca por ela. Então vamos falar sobre a igreja, culto e liderança, a diferença entre eles. A igreja no catolicismo é uma instituição visível, liderada pelo Papa. Já na reformada, o corpo invisível de todos os salvos. O culto no catolicismo é uma liturgia tradicional e sacramental. Na reformada, a adoração simples, centrada na palavra. Na liderança espiritual, no catolicismo, é feita pelo Papa, infalível. Na reformada, por pastores e presbitérios, colegiados. Em Colossenses 1,18 diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Uma curiosidade que na igreja católica, o Papa pode declarar doutrinas infalíveis quando fala ex-cátedra. No presbiterianismo, todos estão sujeitos à palavra de Deus, até os pastores. A diferença agora da ceia, do batismo e da vida cristã. A ceia no católico é transubstanciação, o pão vira o corpo. Na reformada é um memorial simbólico da morte de Cristo. No batismo, o batismo na católica é a aspersão, inclusive, de crianças, né? De bebês. Na reformada é por aspersão. E pode ser por imersão também, depende. A confissão no catolicismo é um sacerdote. Na reformada, direto a Deus. Não precisamos se confessar, né? A penitência no catolicismo existe corações, jejuns e boas obras. E na reformada não tem penitência, é só arrependimento e a graça de Deus. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. O altar é Cristo, o mediador é Cristo e o caminho é Cristo. Agora um pouquinho só de humor, curiosidade. Tem protestante que fala mal da missa, mas nem ao culto vai. Então tem católico que reza para santo, mas não sabe o nome dos evangelhos. A verdade, tem gente perdida nos dois lados e tem gente salva nos dois também. Em João 10,16 diz que tem ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Então Deus olha o coração, mas o coração precisa da verdade para não ser enganado. E o que nos une? Apesar das diferenças, há ponto em comum entre evangélicos e católicos. Cremos que Jesus é o Filho de Deus. Cremos na Trindade. Cremos na ressurreição. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos na importância da santidade, da oração e do amor. Mas o caminho até aqui é o que faz toda a diferença. Um é baseado na palavra como uma única autoridade. O outro na palavra, mais tradição, mais liderança hierárquica. O caminho estreito não é o mais bonito, mas é o que leva ao Pai. Mateus 7,14 diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Então a verdade não divide, ela liberta. Hoje você viu que existem diferenças profundas, sim, mas que também existe uma coisa maior do que o debate, a eternidade com Cristo. Enquanto uns discutem o que é essencial, outros estão morrendo sem nunca ter ouvido o Evangelho. Na próxima parte, a gente vai fazer um encerramento impactante, com base em tudo que foi falado. O que aprendemos, o que o Espírito está dizendo à igreja e como isso impacta a sua vida hoje. Já comenta aqui o que mais tocou nessa comparação e você vê mais semelhanças ou mais diferenças. Nos vemos na última parte. Então vamos para a última parte, a conclusão impactante. Então se você chegou até aqui, parabéns. Você não veio por fofoca nem por sensacionalismo, você veio por discernimento espiritual. Hoje falamos sobre a história da Igreja Católica, as profecias do último Papa, a trajetória de Francisco, o conclave e as diferenças entre fé católica e protestante. Mas agora a pergunta que mais importa não é quem será o próximo Papa, nem a profecia se cumpriu. A pergunta que realmente importa é: você está pronto para ver o que vem depois? Então, lições para a gente refletir. A religião sem verdade gera idolatria. Doutrina sem graça vira legalismo. E tradição sem transformação é só ritual. E uma fé que não te confronta, só te consola, é perigosa. Os princípios finais da palavra. Mateus 24:44 diz que, por isso, estáis vós também preparados. João 14:6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 2 Timóteo 4:3 diz que virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Deus não nos chamou para nos perder entre fumaças brancas e negras. Ele nos chamou para sermos luz no meio da escuridão. Discernir é dom, mas obedecer é decisão. Então a igreja que nos procura,
Ela não nos procura a mais antiga, nem a mais cheia, nem a mais organizada. Apocalipse 3:8 diz que tens poucas forças, mas guardastes a minha palavra. Ele procura a que guarda a palavra, a que não troca a doutrina por influência, a que ainda se ajoelha antes de agir. Tem gente que vive dizendo, eu sou da igreja X, do ministério X e do pastor Z, mas não vai ter placa, ministério, nem fumaça do conclave. Vai ter ovelha e pastor, vai ter servo e senhor, e vai ter gente lavando pelo sangue, gente lavada pelo sangue, e só isso. Então, se esse vídeo mexeu com você, talvez não seja só curiosidade, talvez seja Deus te chamando para parar de olhar para trás, como o título do filme, não olhe para trás, para dar a culpa, para parar de culpar o sistema e para parar de viver de aparência. Talvez seja hora de você voltar para a Bíblia, de voltar a orar de verdade, de olhar no espelho e perguntar: se eu tivesse na lista de Malaquias, como eu seria lembrado? Então, Senhor, obrigado por nos ensinar que a história da igreja é a história do teu amor como homem. Nos ajuda a não sermos religiosos, mas verdadeiros. Nos livra da cegueira espiritual e nos dá olhos para te enxergar na confusão deste mundo. Que o trono do céu nunca saia do centro da nossa fé. E que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, mais do que qualquer outra placa ou tradição. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo falou contigo, comenta aqui embaixo. Senhor, eu quero estar pronto. Ou se preferir, minha fé está na palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Curte, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui no canal a gente não faz vídeo só para informar, a gente faz para transformar. Te vejo no próximo Encontro que Transforma.